Boa noite então a todos, bem-vindos a mais um encontro. Esse é o encontro de estudos, sempre na segunda-feira do mês. Esperem por uma troca de conhecimento teórico, tá? Para daí se aproximarem na outra semana para um conhecimento prático no sentido físico. Então hoje a gente vai falar sobre esse aspecto inerente ao ser humano, que foi denominado lá em 1840 em diante por Kardec como mediunidade. Mas se a gente volta um pouquinho para os estudos bíblicos e a gente lê e estuda a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que Paulo já falava muito lá na Grécia sobre os dons divinos, os dons celestiais. E principalmente incentivava o dom da profetização. Como um canal mediúnico, ele foi passando em diante o que seria o dom de profetizar, que traduzindo para os termos atuais, seria o dom da mediunidade. Então, quem não conhece ainda as cartas de Paulo aos Coríntios, faça esse favor, vocês vão ficar fascinados. Se der tempo, hoje eu vou ler algumas partes que já vêm apontando para a gente sobre esse caminho que, na sua purificação, na sua caridade, no seu matrimônio, na sua fidelidade, na sua retidão, no seu caminho correto, independente das tentações e facilidades que tem por aí neste mundo, fazer o bem, sem olhar a quem, trabalhar a caridade, a doação, é também uma das receitas que a gente encontra para poder desenvolver esse canal mediúnico, esta conversa entre os planos. O plano da matéria, o plano da matéria física, o plano fisiológico e o plano astral ou celestial ou espiritual, tá? Então a gente vai resumir em conceitos bastante abrangentes. Eu vou soltar uma aula muito dinâmica agora aqui, então a gente pede para que vocês ampliem um pouquinho o leque da cabeça e se coloquem receptivos. Pode haver conflitos, podem haver estranhamentos, mas a gente está aqui não para substituir nem impor nada. A gente está trazendo orientações que já há muito tempo são reveladas para nós. Então, o Grupo Oriente traz esse tema agora, né? Mediunidade, que é uma capacidade que qualquer ser humano possui. Ela é natural, ela é latente, ela nasce com a luz do teu espírito que entra na matéria, no teu corpo, tá? O maior estudioso deste tema foi o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869, deixou uma obra vastíssima. Acredito que todos aqui conhecem ou ouviram falar do kardecismo, do Espiritismo segundo Allan Kardec, porque a gente conhece o Espiritismo de Chico Xavier, nosso conterrâneo. Chico Xavier, ele chegou a conhecer as obras de Allan Kardec depois de muito tempo já psicografando. Ele se sentiu encontrando uma base empírica, teórica, porque o Chico psicografava sem conhecer ainda o kardecismo. Aí, depois de uma época, apresentaram a obra de Chico e as coisas começaram a ter um corpo, porque antes era mais um esqueleto, né? Uma estrutura esquelética boa. E aí o kardecismo, junto com esse movimento espírita, foi trazendo esse corpo de conhecimentos para a gente. E não é só esses dois corpos, não é só Chico Xavier e Kardec, mas se você estuda a obra de Chico e de Kardec, pode apostar que você vai ter uma estrutura óssea muito boa e devagarinho pode ir desenvolvendo um corpo mais harmonioso, conhecer melhor, se sentir mais forte, porque sim, este é um mundo muito desafiador para todos nós. Em ignorância e em algum conhecimento, a gente ainda tem as nossas provas, né? Então, todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos ou das energias emocionais é um médium. E a gente vai começar a entender que o espiritual e o emocional fazem parte da mesma vibração, ok?
Então a mediunidade, ela não escolhe o credo, nem a raça, nem a condição social. Ela é divina, ela é universal, ela faz com que a gente seja capaz de conduzir e experimentar fenômenos, atração magnética, e assim como um ímã, aquilo vem para a gente e ao mesmo tempo a gente pode enviar essa conversa que não é lógica, porém está num campo dos corpos sutis. Então a gente vai entender que muitas de nós estamos como canais de fontes celestiais, e também, dependendo de como está o nosso estado de consciência, às vezes a gente canaliza energias bem invasivas, bem desarmônicas. Como você pode perceber, uma pessoa quando perde a consciência na bebedeira, em alguns momentos, ela, ao expressar a perda da consciência, outros seres inconscientes da fonte da luz que são, eles se expressam ali, a pessoa muda de voz, muda de rosto, fala, ué, né, parecia outra pessoa, né, já escutamos muito isso. Então, o inconsciente vai atraindo seres sofredores e inconscientes. Por isso que a gente, na medida que vai sofrendo para afinar esse dom, a gente vai buscando consciência, conhecimento, estudos, teorias e práticas, né, para se aliviar. Então, no tema mediunidade, a gente sempre encontra esses dois termos, né? O que é um médium e o que é um animismo. Porque a gente vai encontrar o animismo, ele não é um defeito, não vou colocar aqui como algo que seria para enganação, não é. Mas em muitos momentos você está conversando com um médium e ele está mais passando o conhecimento da própria alma dele, da própria consciência dele, do que realmente passando uma mensagem do seu guia espiritual. Então a gente tem que começar a entender que só porque está com o telefone do além tocando, nem sempre o interlocutor está ligado a um espírito que está num nível de luz muito grande. Às vezes está lá no astral, mas nem sempre no astral de luz. Então a gente vai começar a entender isso, né? Então, mediunidade. Eu coloquei assim, todo mundo é médium. Animismo, todo mundo faz. Todo mundo faz, não é falta de caráter ou nada disso, vamos eliminar essa questão. É a parte do treinamento de canalizar de forma mais livre, é você também estar livre para poder deixar a sua consciência às vezes te guiar, tá? Então, em muitos momentos, não é bem o meu guia que está falando, pode ser o meu próprio espírito que está falando, e não bem da Raquel, né, a minha consciência maior. Então, vamos pegar para entender um pouquinho. Mediunidade é a capacidade de intermediar a orientação superior. Já o animismo é a capacidade de utilizar os seus próprios conhecimentos para orientar. Tô lá, eu, 12 anos de consultório com transtorno do pânico tratando. Chega um certo momento que a minha própria capacidade de tratar essa questão me orienta. Não necessariamente o meu mentor, entende? Que há o meu aspecto anímico nisso já de sabedoria, de prática e conhecimento, né? Quando você joga uma opinião que você já tem ela construída por experimentação, por comprovação por si próprio, isso é o animismo. Mediunidade. A pessoa recebe a informação dos seres extrafísicos e consegue transmiti-la de uma forma fiel, fidedigna, né? Já o animismo, a gente capta a orientação de um certo acervo mental e emocional, e aí a gente consegue ir transferindo isso como uma orientação. Então, mediunidade é receber a comunicação. O animismo é você captar do seu próprio arquivo. O que almas de hoje em dia já tem um arquivo vasto e poderoso. Pode sim, a gente já vê em muitos momentos o seu espírito sendo seu próprio mentor. Não necessariamente um guia espiritual terceirizado, tá? Mediunidade vem de fontes superiores. Deixa eu mais perto, está longe aqui. Vem de fontes superiores, separadamente do acervo
mental e emocional do médium. Já o animismo vem de uma fonte inferior da alma mesmo, da pessoa, das próprias experiências. É animado por si mesmo. Mediunidade tem como sintoma e sintonia o bem maior. Na mediunidade, o bem é muito maior, não enxerga esta questãozinha. Já no animismo, já tem essa sintonia com o bem menor, o que não é menor no sentido pejorativo. Entendam, tá? Mediunidade. Os chakras laríngeo, frontal, são abertos, estão ativados, estão em harmonia. Já no animismo, os chakras laríngeo e frontal ainda não estão ativados. Ouve mais pelo chakra cardíaco. Tá? Então, por isso que está mais nesse complexo do seu campo de experiências, do seu acervo. Já que aqui já tem, a gente consegue ver até pelo movimento de aura, de que está vindo e é mediúnico mesmo. Tá, gente? Da onde que está vindo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma transição. Não é bem assim separado igual vocês estão enxergando, porém, está tudo acoplado. Mas há esse movimento de captar além do corpo físico e também aqui no corpo físico para poder interpretar. Então, vocês estão vendo ali uma imagem dos 7 corpos sutis ou dos planos e dimensões, né? Isso é para a gente entender que ali no meinho é onde a gente está, a gente circula, a gente caminha, é a superfície, é o corpo. Então nós temos aspectos emocionais, nós temos aspectos mentais, nós temos aspectos kármicos, nós temos aspectos dármicos, nós temos o talento da alma e a gente tem também o propósito. O que a gente veio fazer, quanto tempo a gente tem para realizar e quais são, digamos assim, as ferramentas e mecanismos que às vezes a gente pode estar puxando, recebendo, canalizando para poder executar. Você vai canalizar do plano físico o que a sua missão da alma pede? Não, não vai ser aqui no plano físico. Por isso que a gente aprende a abrir, desdobrar. A gente desdobra os corpos e acopla, não no sentido de separar, mas é para vocês entenderem que existem níveis de luz, níveis de sintonia. Então, quando a gente está muito apegado, muito ligado a esta dimensão, a este corpo, a esta realidade, o nível de captar além da lógica fica mais atrofiado. Então, a gente vai fazendo exercícios e esses exercícios ligados a estudo, porque você precisa, de uma certa maneira, estudar o que existe de explicação para poder se projetar e se acalmar nesse processo de descobrir se você é médium, qual é o tipo de mediunidade, se isso te atrapalha, se te desalinha, ou se não, né? Em que ponto eu posso regular isso na minha vida? Eu posso fugir? Há quantas encarnações? Tem muita gente aqui que foge, há vidas. Era para ter sido médium na última, falou, na próxima eu vou. Aí tá na próxima e na próxima eu vou. E, como diz uma professora minha, nós estamos com o tempo bem encurtado. Pode ser que na próxima vida o tempo seja realmente muito menor. Então, que a gente consiga entender que nós somos do plano etérico, do plano astral, do plano colonial. E quando a gente está nas dimensões de tristeza, vou colocar esse sentimento, tristeza, decepção, a gente está ali para baixo, onde está mais cinza ali, ó, que são as zonas mais umbralinas, de emocional baixo. Então a gente vai estar subindo e descendo nesse campo de busca e de evolução. Observem esse desenho da Terra. Volto a dizer, não está lá no céu, na estratosfera. São sintonias, são níveis de vibração. Se a sua vibração está em oração, em perdão, em gratidão, você está atingindo um tipo de campo espiritual e emocional. Se você está mais confuso, mais triste, mais ansioso, aí você está com a onda mais curta. Quanto mais curta é a onda, menos você atinge
Quanto mais longa é a onda, mais além da matéria você consegue se comunicar. Então, aos poucos vocês vão entendendo isso. Eu coloquei essa imagem da escadaria para vocês entenderem. Essa é uma informação do livro de Urântia, que por bilhões e bilhões e bilhões de anos, a gente está ali no primeiro degrau, como se fosse o primeiro ser vivo implantado na Terra. E aí devagarinho passam aí 7 milhões de anos, vão vindo os unicelulares, pluricelulares, vai passando aí mais 7 milhões de anos. E aí, para poder desenvolver esse ser humano que hoje está aqui, sapiens, sapiens, que tem cognição, que tem lógica, que tem intuição, o projeto do Criador acontece há bilhões e bilhões de anos. Nós estamos sendo a própria criação em movimento. Esse projeto mundo não está pronto, nós estamos desenvolvendo um projeto junto com o Criador. Então, aonde vai parar esse projeto Terra? Aonde o potencial de cada um de nós puder atingir. E se tiver num nível de benevolência, coletividade e cooperação, a gente passa para os degraus mais azulados que estão ali, que são mundos mais felizes, que é o que a gente deseja para a Terra, né? Que haja esse mundo feliz neste planeta. Mas para isso a gente precisa revelar a nós mesmos para nós mesmos. Então, encontros como esse trazem para você a oportunidade de conhecer você mesmo. Mesmo que ainda não haja uma concordância, mas você veio do plano espiritual, foram espíritos que te ajudaram, que te guiaram no processo kármico, dármico, no nascer. Os teus espíritos guia ainda estão contigo, você pode chamar de anjo da guarda, protetor, santo guardião, mas eles estavam contigo antes de descer para esse corpo, continuam com você, e no final disso tudo haverá mais reuniões ainda com esses mesmos seres. Somos amigos há muitas jornadas, para que a gente desenvolva essa moral emocional, que está ligada ao relacional. No comecinho do encontro ainda falei para algumas pessoas que estavam aqui, mediunidade, ou seja, relacionamentos. Você se relaciona. Pode ser que só com aqui, pode ser com aqui, com ali, pode. E se você está no meio entre o aqui e o ali, você está intermediando. Você está no meio canalizando e quem sabe fazendo a mão entre essas duas realidades. Então a gente chega lá, ó, nós estamos nesse momento num mundo de provas e expiações. O próximo passo para a Terra é um mundo regenerado, depois um mundo feliz, depois mundos celestiais e depois os mundos crísticos, né, que tem a ver com o nosso mestre purificado Jesus. Porém, nós estamos na Terra. E aí eu coloquei esse símbolo do Yin e do Yang, da polaridade. Nós que estamos estudando a mediunidade, temos que entender que a gente não vai lidar só com guia de luz, não. Na verdade, os guias de luz estão contando com a sua revelação para que você faça o apoio ao amparo e ao resgate, principalmente aos que mais precisam. Então, quando você desenvolve a tua mediunidade, você vai ter relacionamento só com santas? Acho que não, né? Então é isso que assusta a maioria das pessoas que estão despertando para o seu processo mediúnico. Sim, você vai ter encontros com seres galácticos maravilhosos, incríveis, com mestres ascensionados, vai. Mas você vai até sentir saudade deles, porque não vai ser frequente. Aonde que vai ser frequente a tua missão? No amparo. De quem? De nós mesmos, aqui no mundo Terra, na nossa amnésia espiritual. Então, a gente vai caminhar entre amparo e resgate o tempo todo. Você pode acordar e sentir uma presença pesada no seu quarto e simplesmente entrar em oração com essa presença, envolvê-la num manto de Maria, encaminhá-la aqui para o Grupo Oriente, para que o grupo possa fazer o desfecho. Mas não vai ser sempre bonitinho. Em muitos momentos você vai estar lidando com o teu fantasma interior, com o teu transtorno do pânico, com o teu vício escondido, com o teu vício ancestral, com a praga da avó que foi lá 4 gerações atrás. Então, não é tão maravilhoso assim
Não é tão... Gente, é difícil desenvolver a mediunidade, aceitá-la e ao mesmo tempo fazer um bom uso dela. Não enganar as pessoas, não dar uma opinião antes da hora, não gerar medo, conflito. E é algo muito sacrificioso até um ponto que o teu treinamento entra numa bala poderosa e automática. Por isso que eu trouxe esse símbolo, para vocês entenderem que estamos entre trevas e luz. Existe da mesma proporção seres de luz ajudando a gente a nos revelarmos, a nos aliviarmos, a fazermos e sentirmos os milagres. Também estamos na base terra de seres reptiliosos, draconianos, vingativos, competitivos, dinheiristas, materialistas. Então a gente vai estar convivendo com decepção, com seres feios, mas ao mesmo tempo com revelações maravilhosas e com seres muito bonitos. O planeta Terra, ele ainda é regido pela dualidade. Você ainda vê o escuro da noite, a luz do sol, você vê a alegria do sorriso, a raiva do olhar de uma pessoa que está vingativa. E não adianta fechar o olho. Eu só quero ver as coisas boas. Se é para ver o espírito sofredor, nem vou entrar nessa história. Então você está no planeta errado, inclusive. Então vai ter que ver tudo isso para poder, quem sabe, ascensionar e ir para outra terra. Então entendam isso, que quando a gente gira para um lado, a gente está densificando. Pega o parafuso e gira para a esquerda. Pega o parafuso e gira para a direita. Tudo na Terra é assim. Então, dependendo de como está o seu giro, se está no sentido denso, você está indo para uma picuinha, daqui a pouco você está para um julgamento, daqui a pouco você está numa vingança, daqui a pouco você está num foda-se, literalmente. Você está densificando. Então, você vai ter que fazer esse esforço de inverter o spin e tentar elevar para as condutas de gratidão, perdão, emanação de luz, conversa com Deus, aí fazer as práticas de auto-hipnose. O que é uma auto-hipnose? Eu sou luz, nesse momento afasto essa dor, eu vou soprar essa dor sai nesse sopro. Começa a falar, começa a dar os comandos, começa a fazer a oração que limpa. Porque a gente faz o diagnóstico, aquela oração que fixa, né? Aí tá doendo. Aí tá doendo, aí tá ruim, aí tá pesado, aí tá difícil. Isso tá certo, você não é burro nem burra, você tá fazendo um diagnóstico. Mas a partir do diagnóstico, qual é o antídoto? E é isso que o médium tem que aprender, o sensitivo, o empata, o emocional, o que é muito amoroso, tem que começar a usar também a ferramenta da força. Muito amor e muita força. Força qual? A força da fé, não a força física. O comando, o pulsar, o repetir, o decretar, o focar. Isso vai fazer a inversão do spin. Então, em muitos momentos você se sente cada vez mais para baixo, parece que a semana piora tudo, e aí tem emoções, aí tem invasões, tem ataques, tem ciúme, tem inveja, tem fofoca, tem mídia social, tem todo um monte de coisas acontecendo, e você se vê pressionado, ansioso. Você vai ter que fazer o movimento contrário e fazer esse spin alternar. E existem muitas ferramentas, muitas. Tá? Devagarinho a gente até pode trazer, mas não é o foco da palestra hoje. Então percebam o spin. Spin significa giro. Se estiver muito denso, façam o giro contrário. E é tudo no pensamento. Eu descobri uma coisa nesse mundo. O segredo desse mundo é o pensamento. Está resumido numa frase, mas é o pensamento. Veja como ele te domina, ou ele te liberta. E é você o dono da ideia. Ou da invasão, ou não. É você que está pensando. Então você pode dar a virada de chave. Né? Como é um mundo dual, aprimoramento moral vai ser sempre bom. Ética, moral, o que é certo, o que é errado. Não tem, né?
A gente tem a mediunidade como um instrumento de evolução. O espírito que desce com mediunidade, ele pediu esse instrumento para evoluir, principalmente na caridade, porque é na benevolência e no trabalho gratuito, voluntário, que isso realmente se manifesta. Já viu o anjo da guarda pedindo oferenda para poder ajudar? Existem sim espíritos que trabalham na linha da troca. Eu estou falando de um padrão lá em cima, não estou falando desse padrão perto da gente, que nos ajudam também. Essa linha da Umbanda também nos ajuda em muita coisa, porém a gente já está na hora de sair do maternal e se autorresponsabilizar. Sabe quando depois de um tempo você vira um adulto e teu pai e a tua mãe falam que você já é um adulto? Teu guia também uma hora vai falar, você já cresceu. Está na hora de você se responsabilizar também. Então, a mediunidade é um instrumento para a evolução do mundo todo. Então, olha o que o Chico deixou escrito. Mediunidade é assim, aprimoramento constante, tem que estudar muito, lutas sem trégua contra o personalismo. Porque eu vim da constelação tal, junto com a nave de Maria, não tem nada disso. Exercício de humildade, estudo, devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com espíritos. Não é. É relacionamento. Porque eu tenho contato com gente viva que é espírito também. Então, a mediunidade tem muito a ver com estar se relacionando. E se você trata bem um desconhecido, por que não tratar também bem uma energia espiritual que você não conhece, que pode estar chegando perto do teu campo? Eu já vi muito isso, de você estar sendo visitado por um ser de luz e você mandar embora. Sai daqui, tem alguma coisa aqui. Mas calma. Pode ser tua avó, que está ali dando um cheirinho, teu irmão, pode ser alguém que você ama. Nem sempre uma presença espiritual, e pode apostar que a maioria delas, quando a gente está bem, quando é uma data especial, vocês já todos têm aqui uma data especial que sente a presença de alguém que está vindo visitar, né? Agora, no Dia das Mulheres, eu mesma tive visões na minha tela mental de muitas mães já desencarnadas aqui com as suas filhas, de eu chegar a mandar uma mensagem, amiga, senti tua mãe e tal com você, ela falou, tô sentindo o cheiro dela agora. Então, esse sentir é muito benéfico. Às vezes a gente sente angústia, quer dizer que tem alguém espiritualmente angustiado. Qual é o antídoto? Já pensou se você fala 3 vezes, a paz do coração de Cristo está no seu coração, a paz do coração de Cristo está no seu coração? Quem está aqui sente a paz do coração de Jesus? 1, 2, 3. Se você fala isso quando está sentindo algo perturbador, você vai ajudar, ou se for um ser de luz, vai falar assim, mais, que delícia essa paz. Se for um ser que não está em paz, ele vai ser imantado com a paz. Então, é começar a perceber que existe sim o que arrepia, e nem sempre é um sinal da morte, mas pode ser um sinal de um morto. Pode. Mas também pode ser, né, a gente escuta muito por aí, me arrepiei. O que as pessoas dizem quando se arrepiam? Que tem o quê? Que tem o quê? Fala mais alto. Sai morte que eu tô forte. Isso, sai morte que eu tô forte. Quem mais fala algo quando sente arrepio? Passou um espírito aqui perto. Quem mais? Quem mais vocês já escutaram? Já escutaram? Coisas assim? Ai, de novo não. Ai, de novo não. Abdução, no teu caso. Mas não. A emoção, ela pode arrepiar a gente, mas também pode ser um ambiente que esteja psiquicamente diferente da sua energia. Não que é melhor, nem que é pior.
Você adentrou num local com um padrão vibratório e o local tem outro. Você já deu um tibum na água, você estava lá na superfície, de repente você pula numa outra realidade. Oi, Mas eu tenho constantemente, assim, arrepio. mais de uma vez por dia, eu me arrepio. Agora eu tô brava. Uhum. Tem espírito perto. Isso começa bastante, eu tô bem, eu sinto força. Força, isso, ótimo. E eu sinto força. Eu queria saber o quê? Não uma força, mas o que pode ser, se você tem essa resposta. Sim, já vou passar para esse slide, vai ter os sintomas, a gente vai falar sobre isso. Mas eu, sábado e domingo, meus pelos pareciam que eram mais compridos do que eles são de verdade. Subia tudo, mas subia tudo, assim, ó. E também, em muitos momentos, a gente está também em algumas mudanças do campo magnético da Terra. E a gente sabe que a força antigravidade é aquela que a planta, por exemplo, ao rachar a semente, Michi, tem uma força que não faz ela cair, percebe? Que seria a força antigravidade, ou a gente chama de força telúrica, tá? Essa força atravessa todos nós. E em muitos sensitivos, ao passar do pé para a cabeça, a gente vira uma torre, a gente consegue, além de captar, a gente consegue ajudar a Mãe Terra a emitir. Então, nesses momentos, a gente utiliza uma oração planetária, sabe? Porque é como se fosse um WhatsApp da Mãe Terra passando para o Pai Cósmico Criador, e é através de quem tem medula, de quem tem eixo, as árvores, os animais e os seres humanos, entendem? Então, tem isso também. Existe uma força que no Taiti a gente treina muito, que é abrir essa energia. É o Taurus, que está nos próximos slides. Vocês vão ver até, inclusive, nesse daqui, esse roxinho, não sei se dá para ver bem. É uma pessoa pequenininha, mas pode ver que ela tem outros desenhos ao redor. Deixa eu passar os próximos slides para vocês entenderem. Vejam ali, ó. Então, para a gente desenvolver a mediunidade saudável, são 4 níveis. Não adianta só rezar se não tem um corpo físico um pouquinho mais purificado. Então, a gente começa a fazer uma maturidade, inclusive a gente muda muita coisa. Então, é corpo, é mente, é emoção e é espírito. São nos 4 níveis. Primeiro nível, o corporal, a alimentação. E eu não vou dar aula de nutrição aqui, né? Mas a gente já deveria estar desmamando do leite, da lactose, do glúten, cada um com a sua consciência, certo? Movimentação, atividade física, tem que se mudar de casa, se muda. A parte física, às vezes você não está bem numa casa e está tão apegado e a casa está carregada, vai. Seja corajoso, aluga outro lugar, vende o antigo, movimentem-se, saiam da zona de conforto. Vocês vão ver o quanto vocês vão renascer uma nova vida dentro da mesma vida, assim, ó. Né? Troca os móveis, doa o que tá velho, tira o que tá guardado. Faz movimentar esse ti, né? E a atividade física. Se essa atividade física incluir momentos de autopercepção, perdão, espiritualização, respiração, esforço e relaxamento, para você sentir que às vezes você está estressado e ao mesmo tempo daqui a pouco você aprendeu a relaxar, né? Por exemplo, tem um momento no yoga que tá todo mundo se esforçando, acaba a prática, todo mundo deita e faz uma meditação. Isso para fora do tapete, isso lá para fora. Às vezes a gente está numa pressão no trabalho, no relacionamento, nas coisas, e está se esforçando, e nem não consegue relaxar de noite antes de dormir. Por quê? Porque a gente não praticou isso. Foco, força. Relaxar, desligar. Foco, força. Relaxar, desligar. Isso é treino. Isso é treino. Independente do problema que você tem um momento que você pode desligar, recarregar, relaxar. Então, esse é o aprendizado que a gente fala que é do corpo físico. Automanutenção. Tá com o quadril torto? Faz uma quiropraxia, uma osteopatia.
Tá com dor de ouvido? Vai no médico. Isso é manutenção, certo? Permanecer se cuidando. Tá com ponta dupla? Marca o salão, vai cortar o cabelo. Tá sem as barbas tudo para fazer? Faz, cuida da unha. Essa é a manutenção. Veja você desleixado como é que fica. Veja você quando está se arrumando, se cuidando, não no sentido vaidoso, estéticas fúteis. Mas olha como que é você quando você está alinhado, com o cabelo escovado, com a roupa cheirosinha. E quando é você quando você está largado. Você mesmo é a própria energia disso. Então essa é a parte do corporal, tá? Mental. Não precisa nem falar, né, gente? Isso aqui já é ajudar o mental. Estudar, ampliar o vocabulário, ampliar as percepções de moral elevada. E a gente fala muito dos ensinamentos do mestre. Qual mestre? Jesus ou o Buda. São muitos, né? A gente vai para os ensinamentos de Abraão, fica fascinado. Então, olhar esses veneráveis que passaram por nós, deixaram um legado e quem sabe voltam ou já estão entre nós reencarnados. A questão é, isso vai polindo a nossa moral. A gente vai praticando o bem e isso vai transformando a nossa consciência em mais congruência e conexão com os seres arcangélicos. Buscar conhecimento, quanto? Muito, quanto? Tudo, quanto? Cada vez mais. Evoluir é interminável, conhecimento é interminável, mas naquela calma, né? Naquela curiosidade meio flutuante, certo? Aprender algo e praticar. E aí a gente fala do sono em todas elas, mas olha no aspecto emocional, que é o que todo mundo foge. Esse aqui é o que todo mundo foge. Para ter autoconhecimento, a gente tem que ter vivências terapêuticas. A gente manda os outros para terapia o tempo todo, né? Ai, fulano vai lá na Raquel, ai, fulano vai lá na Duda, ai, vai lá na Carla, faz uma constelação, vai lá na Mar... E tu já foi? Né? Quantas vivências terapêuticas a gente se permite? A gente fica nu, a gente fica literalmente pelado na frente de uma pessoa que está como uma ferramenta, um instrumento para te ajudar. Então, desvendar esses labirintos emocionais são desvendar os labirintos espirituais. E depois da minha formação em psicologia e espiritismo, eu fui vendo cada vez mais que, de acordo com as tuas emoções, se apresenta a sua alma. Então, se você está hoje de boa, sua alma está de boa. Mas se você está sentindo aquela carranca, aquele mau humor, aquela sensação de conflito, de guerra, de pavio curto, tua alma está nessa vibração. E aí é você que entra no andar desse tipo de espírito. Aí você faz uma transmutação, pratica o Ho'oponopono, exercício da humildade. A gente depois coloca para vocês. Existe uma técnica no Tai Chi que é o treino da humildade. É basicamente sentar de joelho no chão com a testa no chão. Para quê? Para o coração ficar mais abaixo, ficar na altura da cabeça, sabe? Porque às vezes a gente está com muita lógica, com muita razão, e essa razão apaga a nossa luz. E aí a gente faz aquele treino de descer, aterrar esses pensamentos lá para o chão, para enxergar a menor pedrinha. Para começar de novo desviando as pedrinhas, tá? Isso são vivências terapêuticas. O treino da serenidade, o treino da maturidade, o diálogo, muito diálogo, vai ter que se abrir. Isso alivia a panela de pressão psíquica. Acha alguém que você admira, que você julga equilibrado, que você julga maduro. Troca uma conversa com essa pessoa. Se abre, entra num grupo terapêutico, entra num grupo de yoga, de tai chi, faça essa troca, esvazie com a voz, tá? A gente tem vivências terapêuticas que a gente põe o paciente falar com o espelho, escrever uma carta, porque tem que soltar, E se a gente não sabe exatamente o que soltar?
Aí tem outras vivências terapêuticas que soltam a energia turva dessas emoções. Mas existem profissionais aí para isso. E tem os trabalhos do Grupo Oriente, nas segundas-feiras, que nunca vai ser cobrado nada. Por segunda-feira, se você vier o mês inteiro, você vai entendendo que uma hora você ganha, outra hora você dá, uma hora você exercita, outra hora você dorme, outra hora você se esforça, outra hora você confia e relaxa, entrega. E quando que eu estou intuindo, quando que eu estou inventando? Tudo isso é com a vida de treino, né? É uma vida de treino. Porém, você vai estar permeando esses aspectos, corpo, mente e emoção. Sempre, tá? Seguindo. E o sono, né? Porque se a gente está com sono pesado, fica complicado. Quais são os sinais? Mediunidade e os tipos de sintoma. Tremores, arrepios, palpitação, queda da pressão sanguínea, queda da glicose metabólica. Depois eu vou contar uma historinha minha. Mas cai a glicose e você come achando que é fome, que você está com fraqueza, né? E não volta aquele estado. Chama teu guia espiritual nesse momento, faz um exercício, porque é um passo que você tem que fazer. É entender que você pode estar ali perto de um fenômeno parapsíquico, espiritual, análogo, porém veio para ti. Então, algumas pessoas têm isso por anos. E depois para de vir essas palpitações e continua o treino mediúnico tranquilo. Aí a pessoa pensa que nunca mais vai ter, né, esse sintoma. Do nada começa a ter tudo de novo. Então, são estados de faixa de frequência vibratória. De repente se aproxima um ser de outra vibração do seu campo, claro que você dá aquela cambalhada. Sente subir tudo, tremer tudo. É algo pesado? Nem sempre. Vai da tua imaturidade ou maturidade de ver. Por exemplo, se você está sentindo nesse contexto, agora, saiba que foi feito um fechamento de luz aqui para essa palestra. Foi convidado o teu guia espiritual para estar aqui também. E seus ancestrais. Então, se aqui você está sentindo, fala, ai que delícia. Mas se você está no meio do açougue, está lá na Expobel, né? Está lá na Expopato, né? Aí é complicado, porque daí já pode ser inclusive uma invasão de campo de aura, né? Porque a tua aura está de um tamanho, passa outra pessoa, entra na tua aura e você, né? E por quê? Por quê? Porque sim. Para desenvolver, né? Então, esse é das questões. Palpitação, tremedeira, arrepio. Mas o arrepio também pode ser isso que eu falei para mim, tá? E vocês vão sentir que esse ano vai vir muito forte isso. Já está acontecendo, podem procurar nas internets da vida, um movimento magnético, do polo magnético da Terra. Então, aonde está o polo norte, aonde está o polo sul, isso não vai mudar. O polo está parado. Mas o eixo magnético norte-sul está alterando. E a gente sente. Outra coisa que a gente sente. Vocês sentiram tanto de vulcões, né? Muitos vulcões entrando em atividade. A gente sente. A gente sente. No final do ano passado, mais ou menos dezembro, é que aconteceram muitas erupções, do Cumbre Vieja, por exemplo. Eu estava em casa com o meu filho e nós dois começamos a sentir um arrepio fora do normal. E o Pedro, meu filho, veio e me mostrou. Eu falei, filho, deve estar acontecendo alguma coisa forte na Terra mesmo, aqui. E aí a gente procura as notícias e quando vê, sim, exatamente. Então vocês estão captando, vocês caminham no mesmo solo, na mesma superfície do que está acontecendo. Então vocês também sentem isso, a força da natureza, da Terra, que nunca foi muda, sempre emitiu sinal, sempre. Existe uma aura no planeta Terra. Às vezes ela está expandida, às vezes ela está encurtada. Houve explosões solares, a massa coronária do Sol chegou na Terra ontem e hoje. Sábado e domingo, essa explosão chegou na Terra. A massa coronária da explosão chegou agora, esse final de semana, e a gente sentiu. A gente sentiu, tá? Então tem isso, por ser sensitivo, tá? Outro sintoma, a gente tem a sensação da presença invisível.
tem alguém aqui, sabe? Tem. Às vezes uma turma. Né? O sono muito profundo, muito intenso. Eu não sonho com nada, eu capoto. Quando eu vou dormir, eu acordo só no dia seguinte. Isso é um sinal também. Quer dizer que você estaciona o corpo na cama e é levado para trabalhar nas dimensões astrais e deixa o corpo aí, né? Você desencarna aquela noite e volta para a carne de manhã. As mudanças de humor. O médium não treinado ainda, ele tem rompantes. Tá bem, tá mal. Começa a chorar, daqui a pouco dá uma gargalhada. Isso é o tal do bipolar, né? Vem treinar que tu não é bipolar não, você só tá em desequilíbrio na tua mediunidade. Né? É mais um nome para vender remédio nesse mundo bem mercenário, né? Então, o adormecimento e o formigamento dos membros, os dedos ficam formigados, adormecem, nariz começa a dar uma... Fala, meu Deus, meu nariz não tá aqui, sabe? Porque é um médium de cura, provavelmente. Então, sente nos orifícios, esse na garganta, sempre esse pigarrinho, é um acúmulo de ectoplasma. Precisa aprender a ser um passista de cura, precisa pegar esse acúmulo ectoplasmático e ajudar no encaminhamento de espíritos que estão machucados. Pós-acidentado precisa de muita doação de ectoplasma para poder repor aquele corpo acidentado e ir para o astral. Então existe um tipo de mediunidade que a gente trabalha que sente muito isso. Some a sensibilidade, a mão parece uma raquete. Você tem a mão ali, mas parece que ela está maior do que o normal. Isso é o médium de cura, deve desenvolver. Essas práticas de imposição de mão são excelentes para esse médium. Pega o globo terrestre, impõe a mão na terra, manda lá para a Turquia, para a Rússia. Doa essa energia que os mentores não podem produzir. Somente o encarnado que tem a respiração, a força vital, só o encarnado produz essa força vital. Então é uma equipe espiritual junto com você, consciente, fazendo essa restauração de espíritos ou de situações. Você vê, hoje a gente pode estar em união, todos nós, e mandando a energia para a Rússia e para a questão do conflito, para acabar com aquilo, para acalmar, para trazer sossego, para que se resolvam de outra maneira. Se todos nós virássemos as pontas dos dedos para o mapa e desejássemos uma luz para aquele local, a gente já estaria desenvolvendo, inclusive, a companhia espiritual serena que vem nos guiar a partir dessa noite. Se quer ajudar a acalmar o conflito? Quer? Então, vou te buscar depois fora do corpo e você vai lá comigo aprender a fazer isso. E aí você põe a mão aqui no corpo e depois fora do corpo você é levado para abraçar o mundo. Por quê? Porque é isso que você está desenvolvendo e aprendendo e vai acontecer. Vai acontecer exatamente isso. É só sair do medo e da limitação, né? Então, essa sensação de adormecer, formigar, inchar, pés, mãos, nariz, garganta, é super normal. Super mesmo. Dores no corpo sem causa orgânica. Esse final de semana eu passei por um lugar e eu realmente tive uma crise de dor enorme no meu peito e na minha nuca. E eu não estava entendendo, eu coloquei a culpa na minha cama. Ai, cama dura. Ao passar por dores que eu não conseguia nem ficar em pé, eu tinha que me encurvar no chão. Eu fui investigando o lugar que eu estava e aí se apresenta um espírito que foi baleado. E eu estava com a dor do tiro, com a dor do desencarne, eu estava sentindo tudo. Até eu não entender que ele precisava de amparo, que a família dele precisava de amparo, eu penei ali, colocando a culpa na cama, porque o chão era duro. Você vê, a gente é inconsciente em vários momentos. Então, quando eu consegui fazer essa compreensão e consegui fazer o pedido para os espíritos de luz me ajudarem ali, ajudarem aquela família, aquele ser, a dor se soltou. Porque não era minha, era de alguém sofrendo no plano espiritual ainda, tá?
Então, às vezes a gente passa por isso, né? Como se fosse uma peneira, pegando, né? Daí você está em empatia, em transporte, porque existem esses dons. Você escuta que uma escola explodiu, você se transporta para aquilo, como se fosse você sendo explodido. Isso é um dom. Mas se você vai até lá só para sofrer e não aplica a medicação, né? Se você foi levado até lá por uma questão de dom, abre os braços, canaliza a luz celestial e deixa ali. Em vez de só ficar, ai meu Deus, olha o que está acontecendo com o mundo. Você vai ver o que está acontecendo com o mundo, mas você pode fazer a escolha do que pensar, do que colocar ali. É para isso que você está aqui, porque você está sendo ouvido pelas frotas da luz e eles esperam o teu comando e o teu ectoplasma para que possam atuar aqui na superfície da Terra. Tá? Então tá aí. Vamos seguir para o próximo slide. Então aqui eu vou passar mais rapidinho. Características, né? Intuição, dá para fazer uma palestra só sobre isso. Sonhos reveladores que de certa forma conduzem suas atitudes para novos caminhos. Do nada você sonha que está num retiro de yoga. Daqui a um ano você está lá no retiro de yoga e fala, meu Deus, nunca imaginei, eu não, né? Esse final de semana teve um curso de reiki, muitos que estavam ali, eu falava, mas nunca que eu imaginei que fulano ia fazer um curso de reiki. Ah, sonhei lá atrás, mas nunca achei que fosse dar certo. Tava ali. Então, assim, existe uma onda no plano espiritual despertando cada um, né? Então, aos poucos você vai vivendo, mas já foi colocado em você em sonhos, tá? Então, deixa eu ver. Profunda sensação de se importar com as dores das pessoas e do sofrimento do mundo, vontade de fazer algo para mudar o cenário negativo das coisas. Outra coisa, sentir aromas que não existem no ambiente. Enxergar ou sentir presenças que somem ou desaparecem com um piscar de olhos. Principalmente aqui, ó, na visão periférica. Você sente aqui, daí você fala, ai. Aí tu vira o olho, só não tem nada. Fala, ah, não tinha nada. Daqui a pouco, pum, dali de novo. Aí você faz, não tem nada. Olha, chega a me arrepiar. Esses que estão aqui na visão periférica são os que mais dão um cagaço na gente, né? Ou você sente pegar no teu ombro. Quem já sentiu isso? Além de ver, aqui põe assim, uou, daí você vira, não tem nada, você fala, muito comum, tá, gente? Relaxa. Aos pouquinhos eles vão se apresentando a você, ou você vai se apresentando a si mesmo e vai perdendo essa barreira, tá? Percebe-se também falando sobre assuntos específicos sem competência. Do nada você fala uma coisa que você nunca nem leu. Você fala, meu Deus, o que eu tô falando? Você vai lá e confirma no Google, tá certo. Você fala, Você canalizou, sexta dimensão, né? Você está sempre atento a coincidências, também conhecidas como sincronicidades, né? Final de semana a gente estava falando sobre estudar mediunidade. Segunda-feira o Grupo Oriente põe uma palestra sobre mediunidade e fala, meu, ontem a gente falando sobre isso, olha ali, a gente não pode perder, né? Essas sincronicidades, tá? Você está super atento nisso. E inclusive você pode pedir para o universo, para o cosmos, dar as respostas no teu Instagram, no teu Facebook. Seja claro, use meu YouTube. E eles vão, daqui a pouco você abre o YouTube, está lá alguma coisa que você clica e você fala, nossa, essa sincronicidade é utilizada inclusive como via de facilitação para a sua harmonização. As pessoas começam a te enxergar como um ombro amigo. Antes era você que precisava de ajuda, daqui a pouco é você que está dando ajuda. É assim mesmo. Aquele que é ajudado vai ajudar. Aquele que é curado vai curar. Aquele que é revelado vai revelar. Esse é o caminho. As pessoas te procuram para desabafar, para ver o que você pensa, o que você acha. Tá?
Você também tem facilidade acima da média para perdoar os demais. É uma capacidade de... Mas olha a vida que ele tem, olha o contexto que está, olha o estresse que se encontra. E releva e costuma, tenta, se esforça, conversa com Deus para aliviar o coração, para não culpar ninguém. Isso é teu dom, isso é você, tá? Não quer ficar carregando julgamento, não quer ter essa ilusão de que você sabe ou que você nunca erra. Você sabe que também erra. Aí você consegue ter essa visão mais frouxa, mais gentil, sabe? Que é do espírito humano. Vocês vão ver que o espírito humano, ele é gentil, muito gentil. É gente finíssima. Mas a gente convive com espíritos não humanos encarnados em corpos humanos. Esses, vocês conseguem já identificar o nível da competição, o nível da lacração, o nível da dor que eles causam onde eles convivem, tá? O médium sensitivo, ele evita multidões, ele até tem uma fase que ele é da galera. Mas, caramba, chega uma hora que ele, quanto mais gente tem, menos eu tô lá. Você tá com depressão? Não, eu tô com amor por mim, pela paz. Porque você troca de energia o tempo todo nos ambientes. Então, quando tem muita gente, é difícil você manter-se dentro de você. Parece que você foge do teu corpo. Parece que você deixa o teu corpo ali e você fica viajando longe do corpo. Isso aí. Eu tenho vários experimentos desses. Eu tenho eventos da minha vida que eu sei que eu estava lá porque eu estou nas fotos. Mas a minha vontade de alma era não estar lá. E aí eu saía do corpo. E estava eu lá fazendo selfie e tal, beleza. E eu ia longe. Aí eu aprendi que eu tenho que viver aqui também, dar valor para aqui também. Desce pro corpo. E vocês têm isso, sabe? De estar se distraindo. Todo mundo tem isso. O corpo está ali. Mas você está pensando lá no caminhão que passou na quadra de trás, se está sujo ou se está limpo. Está mais interessante escutar o barulho do caminhão do que ficar no lugar. Então isso a gente hoje chama de TDAH, né? Transtorno do quê? Do déficit de atenção. Mais um cliente para remédio. Transtorno bipolar de humor. Vocês já viram medicar o corpo físico para uma doença psíquica? Tá com uma doença emocional. Tem que dar um remédio para o corpo emocional. Um remédio para o corpo emocional no corpo físico, quem sabe ajude hormonalmente, né? Os hormônios fazem parte do equilíbrio. Então, você evita multidões, a vergonha que eu passei sábado. Você não para de bocejar. Gente, eu não tô com sono, desculpa. Meu Deus, e os pelos assim, que frio que tá aqui, o tempo todo eu com frio. Imagina, é puro filme de fantasma, quando entra um fantasma assim, esfria o ambiente, assim, Tava difícil, viu? Até descobrir que era realmente uma presença espiritual, foi difícil. Mas o bocejar não é porque tá pesado, tá? É uma troca psíquica. Às vezes tá gostoso o ambiente, é uma troca. Né? A gente, quando termina a prática de yoga, de tai chi, tá todo mundo lá, super relaxado. E esse abrir aqui, veja o quanto o bocejo aqui é considerado como falta de educação. Aqui no Ocidente, bocejar é falta de educação. Ainda bem que nós estamos no Oriente. Abram a boca, bocejem, porque o bocejo que sai lágrima está limpando a raiva do fígado que está armazenada há um tempo. Então, é uma técnica de taoísmo, é uma técnica de cura através do Qi. Então, se você... sai aquela lagriminha, você está liberando a raiva guardada no fígado, que poderia virar uma pedra na vesícula. E se você já tirou a vesícula, faça mais bocejos para restaurar a energia. Beleza? Que o bocejo é para restaurar a energia, é para regular a energia, não a pesada, nem a
boa. Faz essa regulação, faz essa harmonização. Abre uma boca todos. Ok? Então o bocejo é algo muito peculiar. Você pode ver nos cursos de reiki, tá todo mundo bocejando. Nos atendimentos de reiki, tá lá o reikiano lá para engolir o paciente, ele fica lá. E se é bem treinado, não fica assim. Não, faz um abre bem, feliz da vida. Ok? Outro sintoma: mudanças de hábitos para conteúdos mais construtivos. Chega uma hora que você não aguenta mais ver vídeo cacetado. Um sensitivo não consegue ver vídeo de gente se machucando e rir. Quem de vocês aguenta isso? Não consegue ver filme de dor, de tragédia, não vai, não insista. Filme de terror, então a gente não consegue. Porque é muito para nossa troca psíquica isso. A gente já está se livrando desse tipo de coisa há encarnações atrás, né? Nessa vamos para frente que atrás vem gente, certo? Então é isso, a gente vai escolher uma música mais edificante, um assunto mais filosófico, mais amplo. A gente não quer mais saber quem que saiu na última eliminação do BBB, essas coisas. Não tem saco mais para isso. A gente quer cuidar do nosso olho que tudo vê. Não desse olho que tudo vê aí da mídia, ok? Então a gente diminui drasticamente a capacidade de ser fútil, a vaidade, os costumes meramente mundanos. A gente diminui. A gente segue disfarçando na Terra, né? Vai lá todo mundo pro Natal, vai lá todo mundo pra Páscoa, vai. Mas a gente já tem uma visão diferente, assim, menos superfície, tá? Eu já parei de brigar com um amigo secreto. Eu todo ano participo. Porque eu tinha uma época que eu falava que não tem sentido, pra quê, não sei o quê. Hoje eu já pego e falo, já tô comprando ao longo do ano um presentinho, o outro. Quando chega a época dos amigos secretos, eu já não preciso nem no comércio. Já tem. Porque é aquela coisa que a gente, o que todo mundo faz, a gente não consegue fazer. Se sente meio aquela ovelha negra, né? Que não consegue. Normal também. Então a gente tem uma vontade forte de ler conteúdos edificantes. Daqui a pouco você está lá com o livro do Kardec, daqui a pouco você está com a obra do Chico Xavier, você começa a pegar teosofia, vai ler Blavatsky, aí você vai lá para um conceito mais de empoderamento do sagrado feminino, e você vai indo. Aí pega uma iniciação de reiki, outra de apometria, você vai para algo fora do normal, tá? Você tem uma mudança drástica nos ciclos de amizades. No começo isso é um pouco conflitante, mas quando você vai encontrando a tribo nova, você vai vendo que você estava no lugar errado antes e não sabia. Que você se esforçava muito para manter uma coisa que você não é. Entende? Aquele esforço era teu, né? De aguentar aquela balada até o final. Sendo que você estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Tá cheio de espíritos, vivos, inconscientes, bêbados. Alguém me dá uma carona, vou pra cá. Então chega uma hora que você não consegue mais fazer o que você fazia antes. É super normal também, as amizades não se sustentam mais tanto. Então você também tem uma mudança de noção do que realmente tem valor. O que tem valor? Quer ver quando a gente desperta de verdade, nossa busca mediúnica? É quando alguém que a gente ama desencarna. Você não está preparado para isso. Mesmo o espírita, você não está preparado para dar o adeus, para deixar que vá. E daí você quer um Skype do além, né? Você tá bem? Você ainda chora? Você já foi resgatado? Manda um sinal. Você quer notícias. Você quer que o teu mentor fale, que o médium da esquina da frente fale, que você quer que alguém toque um tambor, dá um sinal de fumaça. E é você que pode fazer essa conversa com quem você ama que desencarnou, mas você acha que é incapaz.
Então, por isso que a gente faz esse treinamento antes de acontecer essas coisas, porque vai acontecer essas coisas. A gente vai comemorar nascimentos e a gente vai permitir retornos. E é aí que a gente lida com a parte espiritual sem medo, porque é com amor. Você está preocupado com alguém que você ama. E que você não pode morrer, você permitiu que ela fosse, mas você quer notícias. Quem que nunca quis notícias? Né? De ver o Chico Xavier bem no Brasil e traz um monte de carta psicografada para acalmar muitos corações, a gente fala, e a minha vez? Né? Você vê, depois de 20 anos do desencarne do meu avô, 20 anos depois ele mandou uma carta psicografada para minha família. Porque a gente da família merecia ou porque era ele que conseguiu dar o giro, estar no mérito e fazer a mensagem? Então o nosso incentivo é que, você que já foi, não parou, viu? Não tem descanso não. Procura o departamento da escola aí para você entender que você desencarnou, tem cidades espirituais, tem níveis, tem refeitório, tem tudo isso lá em cima. Tem gente que quando morre, fica entre nós. O tal do assunto inacabado. Mas às vezes não é um negócio que estava enterrado no terreno, o assunto inacabado. Não, às vezes é só você não buscou a si mesmo em vida. E aí depois que você morreu, você também não consegue buscar a si mesmo. E o que está inacabado é com você mesmo. É com aquilo que você não sabe, que você não é matéria. Você pode virar uma bolinha de luz e dar um pulo pro sol. Mas não, você quer o descanso eterno. E aí você fica parado no descanso eterno. E tem que reencarnar ainda, tem que seguir, tá? Então isso é pano pra manga, gente. Necessidade de trabalhar em algo que acredite ser o seu talento natural. Sabe? Cada um sabe qual é o seu talento natural. Cada um sabe aquilo que ama ou está buscando entender, sair de uma contratação, ir lá e realizar o seu talento, o seu dom, a sua tarefa, a sua missão, com você sendo seu chefe, com você se direcionando, se esforçando, ou numa equipe, numa associação, mas não é mais assim aquela pessoa que acha um emprego. Só se for num local que realmente esteja compatível ao seu talento. E fica incomodado em ser só mais um na linha de produção. Vai lá e na linha de produção, para uma pessoa sensitiva é impossível ficar. Impossível. Porque trocou a ursa maior para a ursa menor, a gente já quer trocar a cômoda de lá para cá e na empresa tá tudo padronizado e não pode e tal. Aí a tua natureza, que é de sair das bordas, não pode sair. Você começa a entrar em angústia. Você pode continuar ali, mas você vai ter que desenvolver o seu talento. Às vezes pode estar na tua mediunidade, está na música, está no poema, está na dança. São muitos os locais que você pode encontrar. Vontade intensa de ajudar mais pessoas a sentir o que você está sentindo. Agora eu não consigo nem pôr em palavras o que é isso. É muito bom. E às vezes você vê pessoas longe de sentir um segundo daquilo. E a tua tarefa é, sei lá, dar um abraço, passar um reiki, pegar o encosto que está na nuca da pessoa e falar, fica aqui. Vai feliz. A pessoa fica 2, 3 dias aliviada, fala, ufa. Ela sentia aquele sopro de esperança que em muitos momentos a gente não sente mais. Tá? Olha ali, outros sintomas, outros tipos, né? Vamos seguir aqui. Quais são os tipos? Tem mais que isso. A tua mediunidade pode nem estar aqui listada. Tem muito mais que isso, mas vamos lá. Curadores e passistas. Por que eu coloquei em primeiro lugar isso?
porque é o treinamento mediúnico do Grupo Oriente. Nós não permitimos, entre aspas, incorporação, por exemplo. Pode acontecer de vez em quando para um treinamento dos médiuns, mas não é exatamente o que vai acontecer aqui como num centro espírita normal, kardecista, que vai incorporar o espírito, que a gente vai doutrinar, que não sei o que, que não sei o que. Isso aqui é uma escola diferente, então a gente recebeu a tarefa de estar treinando a cura dos mestres do raio dourado, do raio verde e do raio violeta. Por que a gente faz nas segundas-feiras? Nas segundas-feiras é o raio dourado. Aos poucos vocês vão entendendo tudo isso. E essas facilidades nos sintonizam para poder passar por etapas de busca de conhecimento, de amor incondicional, de exercício da fé, transmutação, cura, perdão, abertura, iluminação. Então, mas primeiro tem que ter uma vontade. Nada que não tenha vontade perdura. Quer ver? Tá ali 2 namoradinhos, um com vontade do namoro dar certo e o outro não. Vai perdurar? Eu tenho vontade de alinhar minha mediunidade e ser equilíbrio. Se você tem essa vontade, siga. Você vai conseguir. Se você não tem essa vontade, não vai conseguir. Então, o primeiro de todos os processos é vontade. Concordam? E a vontade é o primeiro raio. É o raio azul. É o raio do Arcanjo Miguel. Vontade. Depois da vontade, tudo acontece, até o amor. Mas sem vontade, entendem? Que é uma força que abre caminhos, que não sabe, você não sabe onde ela vai dar. Ela não é sábia, ela não é amorosa, ela não sabe nada. Ela só te coloca lá e você fala, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. É a tua vontade interna. Se você vai conseguir discernir, entender, não vai. Porque depois da vontade é que vai vir a sabedoria, que é o segundo raio. Depois, então devagarinho a gente vai montando, tá? Mas é a vontade, é o primeiro de tudo. Então, médiuns curadores ou passistas, né? No kardecismo a gente recebe o passe. Em outras técnicas a gente fala em cirurgia espiritual, cura quântica, o que mais que tem de nomes? Cura energética, bioalinhamento energético, o que mais que tem de nome? Curadores. O Magnify Healing, o Theta Healing, o Reiki, o Qigong. São técnicas que passa a mão ali, cara, não fica uma pedrinha preta energética na pessoa. Por quê? Porque é defesa. É defesa. Aí nós temos os médiuns sensitivos. Você sabe que a pessoa está mentindo sem saber que ela está mentindo, mas você sabe que ela está mentindo. Mas como? Não sei. Não sei. Mas está mentindo. Como? Não sei. Mas eu sei. Algo me diz, né? Aquela coisa assim. Ou, melhor não ir viajar nessa vez, melhor ficar, aquela sensação. Ou, fulano entrou na tua tela mental, daqui a pouco você olha e tem uma mensagem dele. Você sentiu. Isso é sensitividade. Houve um abalo sísmico na Terra lá na altura da Austrália. Você sentiu aqui no Brasil. Isso é sensitividade. Vai falecer fulana e você sonha. Você sentiu, tá? Né? Tem um monte de exemplo aí, gente. Tem aperto no peito, tem aperto no peito, tem aperto no peito, tem aperto no peito. Aí veio uma notícia de alguém que infartou. Aí você tem que aprender a desparafusar, senão vai ficar parafusado e você vai parafusando, né? Então, o movimento circular, tirar, pôr no sol ou na terra. Nós temos os médiuns de efeitos físicos, como Sai Baba. Sai Baba, ele materializava um pozinho de flor, dava para as pessoas. Coisa de louco aqui. Maravilhoso.
Nós temos os médiuns de efeito intelectual, desce livre, desce livre, desce livre, tá, livre, livre, livre. Né? Por exemplo, Beethoven. Hoje ele estava lá com uma obra montadinha. Da noite pro dia ele aparecia com outra. A gente quem escreve música sabe que não é bem assim, né? Pra você fazer uma frase musical, testar e ver, leva semanas, meses. E ele é surdo ainda, ele escutava da onde? Né? Era um médium de efeito intelectual, músico, artístico. Aí nós temos a mediunidade audiente, essa é de cagar nas calças. Né? Só você escuta o teu nome, uma frase. E ela vem assim, ó, pelo osso, não é pela orelha, pode perceber. Ela entra como se tivesse um speaker bem aqui na jugular, assim, ela fica... Ela arrepia também. Esse é um tipo de mediunidade que escuta o mentor, escuta o guia espiritual. Aí temos os médiuns falantes, que geralmente viram um speaker. A pessoa não tem consciência, ela entra em transe mediúnico e aí desce uma incorporação e ali ele passa, blá, 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 blá. Aí sai o espírito, o médium volta e fala: que foi? Onde estou? Esse é um tipo de mediunidade também, mais inconsciente. Nós temos a mediunidade da vidência e da clarividência, porque tem a vidência e tem a clarividência. O clarividente está em mais vantagens, porque ele tem um pouquinho mais de paz na vida. Agora o vidente enxerga. Eu não sou vidente, tá, gente? E quando eu viro vidente eu falo fecha, 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 fecha. Porque é muito difícil dar conta. É muito difícil você estar aqui simultaneamente e ver as realidades acontecendo. Então, para almas bem celestiais aqui em missão, às vezes a gente sente a presença. Por quê? Por causa da vibração. Né? Quer ver? Ó, vocês já viram um ventilador ligado na última velocidade? Você não sabe exatamente onde está a pá, né? Ela está muito rápida. Mas você sabe que está ligado porque tem som, tem vento, tem vibração. Está ali a pá. Só que ela está girando tão rápido que você não a vê. Concordam? Os espíritos de luz são assim. Eles estão aqui, só que a vibração deles é uma velocidade tão acima da nossa que você não consegue ver, mas você sabe que está ali pela frequência, pela vibração, pelo movimento, pelo cheirinho bom ou pelo cheirinho ruim, dependendo, né? Tá? Então, é tentar ver a pá de um ventilador ou de um helicóptero quando está ligado. Você não consegue ver, porque a vibração, a velocidade é outra, mas está ali, entende? Os gnomos, os elfos, as fadas são assim. Eles se apresentam numa faixa de vibração tão acelerada que não vai ser com esse olho aqui, vai ter que ser com esse, tá? Aí nós temos os psicógrafos, não preciso nem falar, né? Fechou o olho e tal, traz cartinha do além. Nós temos os pictógrafos, que trabalham com pinturas mediúnicas. Muitos de vocês artistas são. Fecha o olho, começa a fazer uma obra, uma arte, um desenho, uma escrita esquisita, um alfabeto não sei da onde, movimentos, cores, mandalas. Isso tudo tem a ver com a pictografia, muito bonita, inclusive, Monet, enfim. Nós temos os médiuns inspiradores, que são naquele momento inspirados para trabalhar com você. Depois que você sai, vem uma inspiração para trabalhar com você. É um interfone do guia espiritual dos outros, né? Toca o interfone e às vezes a pessoa é assertiva. Ela fala para você algo que nem está associado a um movimento espiritualista. Olha, o que você acha de ir para a medicina? Mas quem sabe a medicina chinesa, em vez da tradicional, a pessoa vai para a medicina chinesa e é feliz. Mas foi só aquele pá, sabe aquela curvinha que a pessoa faz, que alguém te ajudou a fazer, que você nunca mais encontrou na vida? São esse tipo de médium.
e os médiuns de projeção. E os médiuns de projeção a gente tem em 2 níveis. O dormindo, quando você está lá e se projeta fora do corpo e tem os sonhos lúcidos. E esse outro tipo de mediunidade que a gente falou aqui, que é quando acordado, quando você se transporta. Você se transporta para a casa de alguém por alguma notícia, você se transporta para uma guerra, para uma alegria de um carnaval, enfim, você se projeta. Mas aí é diferente a projeção da consciência, que é acordado, para a projeção astral, que é o corpo astral. A consciência vai junto com o corpo astral, mas uma coisa é você ir em sonhos e encontrar outros mundos e deixar o corpo na cama e sair em sonho. Isso é projeção astral. Outra é a projeção da consciência, que é quando a gente faz acordado. Por exemplo, eu me projeto agora para fazer um reiki para a situação da guerra. Você não precisa dormir para isso. Você coloca a tua consciência em cima do globo terrestre e joga a luz. Pá, 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 e dá o comando. 1, 2, 3. E volta. Você fez a projeção acordado pela tua consciência. Acordado. Então, esse é um tipo de mediunidade também, que é o que tem força de fé absurda. É uma das forças de fé mais incríveis. Então, para dar uma ajudadinha, o que eu faço para acalmar a minha mediunidade, para regular, para pacificar, para desenvolver? Eu falo para vocês, se eu não falar um sono bom, eu vou falar música. Além de eu falar tai chi, óbvio que eu vou sempre falar tai chi chuan, mas a música. A música é uma ferramenta que vai trabalhar em todas as áreas do cérebro. Percebam o seguinte, em menos de um segundo ela já atravessou o cérebro inteiro. Então ela vai trabalhar, tá vendo ali no cérebrozinho que está na parede, tem a parte roxa na frente e na testa, tem o meio, tem uma partezinha amarelinha, tem a verde, tem a rosa, tem a vermelha e a roxa lá atrás. Basicamente, uma boa música vai medicar você em vários sentidos, e uma péssima música vai te programar, vai te azedar, vai te intoxicar em outros sentidos. Algumas levam a gente para os chakras básicos, né? Lá embaixo. Outras já levam a gente para os chakras superiores. Depende do espírito. Não estou falando que uma é melhor que a outra. Tem dias que a gente tá rock and roll, e tem dias que a gente tá tipo... Você pode usar o elevador, você está no mundo. Vai virar um esotérico chato? Não, também, né? Mas saiba que algumas batidas vão levar você lá para o chakra base. E para usar o chakra base é tudo muito mundano, é mais primitivo, é mais a parte sexual. A partir do chakra do cardíaco para cima, a gente já está falando um aspecto mais espiritual. Tá? Então, análise e representação. A música ajuda você a analisar, pensar, se imaginar, fazer um exercício de futuro. Se eu tiver essa decisão, se eu tomar essa decisão, pode ser que aconteça isso, isso, isso. Se eu não tomar, pode ser que isso, isso. Você com música consegue fazer essa análise e representação. Dependendo da música, você consegue sim ser inclusive inspirado pelo teu guia espiritual. Outra coisa que a música faz, a capacidade de expectação com a gente, de entender ritmo, né? Tem músicas que tiram o ritmo, né? Tudo muito flautinha, muito não tem, mas tem outras que têm um ritmo. E o ritmo da natureza, o ritmo da tua saúde, o ritmo da tua falta de saúde. Você também percebe os ciclos de doença, os ciclos de melhora. Às vezes com a música você consegue ter essa lucidez. Preferências de personalidade, emoções, sensações, percepções visuais e motricidade. Então, usar a música. Ela é uma ferramenta muito boa. Você veja o rastro que deixa na pessoa, né? É exatamente essa foto, assim. Em muitos momentos a gente sente que é um cometa de luz passando. O cérebro de uma pessoa específica ou outra, que já está em ondas cerebrais um pouquinho mais fora daqui, não está competindo tanto, quer cooperar. O que eu posso fazer para ajudar?
né? Ah, se eu não posso fazer nada para ajudar, então eu vou fazer uma oração, vou fazer uma meditação, enfim. Então, nós temos essas camadas do cérebro, do eu superior para o eu, para a mente superior, para a mente inferior, e a gente vai intercalando esses conjuntos. Veja o porquê do arrepio, inclusive. Esse é o campo magnético da Terra. E é igual da árvore, é igual da galáxia Via Láctea, é igual da Terra, é igual de uma pessoa, é igual de uma maçã. A gente chama de energia toroidal, ou campo toroidal, ou esse formato de maçã, tá? Que a gente costuma abrir tanto a energia do pé, como um chafariz sobe, essa é a energia Yin, telúrica, ou a energia cósmica, Yang. Pode bocejar, gente, nem isso. Ó, ela pôs a mãozinha. Não, boceja. Muito bom. Esse campo toroidal, ele movimenta-se em uma pessoa saudável assim, tá? Quando a pessoa está em desamor, tristeza, raiva, estresse, esse campo, em vez de estar para fora, ele está acoplado, assim, ó, dentro da pele, que é a tal do nó na garganta, da angústia. Sabe quando a pessoa vive em angústia? O campo está muito perto, você não tem espaço, você tem que aprender a ampliar. E é com respiração correta e com movimento físico. Só imaginar uma figura de luz não vai ajudar, você vai ter que abrir, limpar a tua claraboia, fazer uma dança, fazer um balé, fazer um vaneirão, alongamento, tai chi, yoga. Ai de mim se não fizesse tai chi, já estava no hospital, eu acho. E os guias? São vários. Então, vocês aqui nunca jamais façam nenhuma vez essa pergunta: como é o nome do meu guia? Qual é o nome do meu mentor? Galera, se eu falar o nome de um, vai ficar todos os outros tristinhos, sumir. Você tem uma equipe espiritual com você. Não é só um, não. Você tem uma equipe vasta. Quando você está voltada ou voltado para um conhecimento de medicina das plantas, você vai ser guiado por um mentor disso. Ah, agora eu vou entender de mecânica e engenharia. Você vai se sintonizar com a frequência espiritual disso. Ah, agora eu vou fazer um curso de Reiki. Adivinha, vai ter mais mentor novo no teu campo, agora os do Reiki. Aí você vai lá e treinar boxe, artes marciais. Vai ter outra equipe falange espiritual que vai te ajudar nisso. Ah, agora eu vou inventar kombuchas, né? Vai vir os mentores espirituais da bioquímica, da química. Agora você está precisando de sabedoria, o raio dourado vai se apresentar. Agora você está doente, está precisando de cura, o raio verde vai se apresentar. Você está precisando fazer uma grande mudança na tua vida, transformar a tua vida. O raio violeta vai chegar com tudo, assim, ó. E cada um desses raios, virtudes, existem consciências que fazem o favor de estar trabalhando conosco organizadamente no plano de luz, tá? Então, não tem só um. Na verdade, vocês vêm se intercalando, teus guias e você e teus guias há vidas. Teve momentos que era você que estava lá e eles que estavam aqui. Depois de novo. Ué, Chico Xavier não é o novo mentor de Emmanuel que está reencarnado? Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, está reencarnado. E adivinha quem que é o mentor dele? O Chico. Perdi a vaga. O Chico vai ser meu guia, mas ele já estava reservado para Emmanuel. Tá, gente? Então existe isso. Às vezes agora é você que está aqui, porém antes era você que estava lá. Já tinham pensado nisso? Tá? Então seguimos. Vou encerrar, tô quase encerrando, tá, galera? Quero fazer um alongamentozinho. A mediunidade é uma ponte
para o seu próprio autoconhecimento. É uma ponte para o seu conhecimento. Você é um espírito da luz. Você é um guerreiro da luz. Então você vai ter que entrar na luta, na batalha. Ela é oferecida para que o médium possa se tornar uma pessoa melhor, sendo assim desenvolvendo a sua sensibilidade, perspectiva sobre outros mundos e sobre outras dimensões. Isso é uma mensagem do Caboclo Pena Branca. Isso é uma mensagem sobre mediunidade do xamanismo. Que não foi só Kardec que falou sobre isso, nem só Chico Xavier que falou sobre isso, nem só Paulo de Tarso, também não foi só ele. Olha só, outro xamã. Na meditação, o homem progride como as estações do ano. Imagina você que nunca fez meditação, começa agora. Você vai progredir como as 4 estações. Preste atenção. Ao começar as práticas, você está no outono, onde caem todas as folhas e amarela a árvore que plantou pela vida. Aquela árvore que estava lá plantada, com aquele conhecimento da sua ideologia religiosa, ela vai amarelar, ela vai se hibernar, tá? Então você progride para o inverno, onde se depara com o frio da sua sombra interior, mas aprende a hibernar no silêncio da mente. Então segue para a primavera, onde surgem as flores do espírito e finalmente alcança a luz e o calor do verão e nele permanece. Então, aquilo que eu comecei a peça falando, você vai entrar num ciclo de 4 novas estações. É como se você fosse renascendo nesta vida novamente. Então você primeiro vai desmontar alguns conhecimentos que você recebeu, vai entrar no frio da sua sombra interior, vai descobrir que através da sua sombra você também é luz. E a partir disso vai começar a fazer do seu bom plantio flores na jornada. E disso em diante o processo de iluminação, tá? O que seriam as flores na jornada? As amizades, as boas ações, certo? Vou passar esse aqui para vocês verem esse esqueminha aqui, ó. As escalas das emoções. Todos nós passamos por todas elas, mas a gente tem que entender que a gente está ligado aos chakras. Isso o Espiritismo não trabalhou com a gente ainda. Quem trabalha com a gente sobre os chakras, que são os pontos de luz, os pontos de energia do corpo, está mais para a linha do Oriente, né? O hinduísmo, o taoísmo, o budismo, falam muito sobre os pontos dos chakras. Depois veio Helena Blavatsky, depois do Kardec, veio a Teosofia Blavatsky. Blavatsky ela morou muito tempo na Índia. E a partir dessa visita e estadia na Índia, ela voltou para a Europa e começou a escrever alguns textos sagrados do hinduísmo e traduzir para a gente. Foi ela que trouxe a ideia da grande fraternidade branca. Foi ela que introduziu para a gente sobre mestres ascensionados. Tá? Para quem hoje fala muito de mestre isso, mestre aquilo, tem que saber que foi muita coragem dessa mulher que naquela época conseguiu fazer esse estudo e trazer para a gente. Tá 100% certo? Não, né, gente? Imagina, quando o Reiki veio para o Ocidente, as professoras de Reiki japonesas, lá nos Estados Unidos, falaram que o Mikao Usui era padre, porque senão eles não iam aceitar, né? O Mikao Usui nunca foi padre, mas ele era um jeito de dizer assim, olha, lá no Japão é como se fosse um padre para nós. Aí, entendeu? Então pode. Mas é um padre japonês, não é bem... Porque senão a gente tem muita barreira, né? E aí a gente vai, naqueles primeiros contatos, deixando de um jeitinho mais
papinha, mas depois começa a soltar as verdades de verdade, certo? Então, a gente vai estar em todo momento entre super queridos, em paz, maravilhosos, ou a gente está com desejos, competição, medo. Pode ver o raio, né? Quanto menor o raio de alcance, mais o ego domina. Quanto maior o raio de alcance, mais a consciência está ampla. Então, se a tua consciência está dentro da caixa, ela está no ego. E se você faz as práticas de ampliar as ondas conscienciais, ela está fora da caixa encefálica, aí você já começa a virar um canal. Seu próprio canal ou um canal da luz, tá? Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Certo? Então observe o que você ama. Quem você ama e o que é o amor. O que é o amor? Sem colocar na visão de casal. Nem eu diria de mãe e filho, pai e filho. Além. Então, gente, paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Gratidão, viu? A gente vai abrir agora para a troca de conhecimento, perguntas, respostas. É um bom momento para a gente fazer algumas perguntas. Não só eu vou responder, tem mais alunos aqui. E aí, alguém quer contribuir ou falar alguma coisa? Projeto astral. É muito difícil fazer o processo. Ela perguntou sobre rememoração de projeção astral. E eu até hoje não domino ainda isso, sabe? Eu tenho muito medo ainda. Eu durmo de ladinho segurando alguma coisa, de medo de cair, sabe? Mas a parte de rememoração a gente tem treinado bastante no Tai Chi, que é pressionar aqui e girar. Então, quando você tem um sonho que você esquece ao lembrar e você quer lembrar, uma das técnicas muito boas, vai para o chuveiro. Deixa a água, porque a água é um condutor universal. Deixa a água cair, ombros, jugulares. E utilize esse botão que ninguém usa, só quem faz atividade física usa mais. Não é bem isso. É isso. Girar o queixo para um lado, como se fosse sintonizar um botão de rádio. Só que com a testa aqui, ó. Aí você fica gira um pouquinho, alonga. Gira um pouquinho aqui, alonga. Em alguns momentos você volta a rememorar o sonho ali, tá? É uma técnica legal. Treinem. Não é tentem, é treinem. Aqui no grupo a gente vai tirar a palavra vou tentar, né, Nádia? Eu vou falar vou treinar. Vou treinar. Porque não vai acontecer na primeira tentativa. Pode ser de tarde. Às vezes, não consigo tomar banho agora, mas depois do almoço eu vou, aguenta aí, deixa no stand-by. Pode. Já aconteceu comigo de tipo final do dia lembrar de uma coisa. Mas é boa técnica.